A gente nota no perfil, candidato Ciro Gomes, que em 20 anos de uma vida política vitoriosa, o senhor passou por 4 partidos. No seu programa, fala-se numa reforma política com a finalidade de fortalecer a vida partidária brasileira. Isso passa necessariamente pela questão da fidelidade partidária? Passa, mas não pela fidelidade autoritária que as oligarquias querem impor. Porque o que importa de fidelidade partidária é o compromisso do eleito com o que ele prometeu à sociedade, que deve ser espelho do programa do partido ao qual ele está afiliado. Esse trauma que eu e praticamente todos os brasileiros da política passamos, de se desacomodar sistematicamente, todos nós ajudamos a fundar o PSDB, vimos do PMDB. Por quê? Porque o PMDB, na oposição, falava contra a ladroeira, falava contra a corrupção, falava contra o atraso, falava contra a falta de prioridade à educação, etc, etc. Vai para o poder e faz tudo rigorosamente igual, piorado talvez em algumas circunstâncias, em matéria de corrupção, de clientelismo, de fisiologia. Então, revoltados, vamos lá, fizemos um partido que era metido a besta, né? O nosso partido, o PSDB na época, era o monopólio da ética no Brasil, éramos os homens mais ilustrados da vida pública brasileira, meio que eu menos, que eu tenho mais origem popular, mas a média era isso, de olhar meio com desdém em todo mundo da política. Vai ao poder com Fernando Henrique Cardoso, que nós acreditávamos pudesse comprometidamente, como estava, fazer finalmente as mudanças, as reformas que o país exigia e que nós prometemos que faríamos, e vai lá, faz tudo o oposto. Entrega o governo à fisiologia, à compra de votos, entrega a economia nacional brasileira a um processo mal cheiroso de privatização, leva a economia brasileira à menor taxa de crescimento econômico dos últimos 50 anos, piora os níveis de salário, de concentração de renda, explode a violência, enfim, faz tudo o oposto. O que deve fazer alguém? Por fidelidade ao que pensa, aos programas, aos princípios, deve ir embora. Como é que a gente pode consertar isso na proposta? Não é a oligarquia que manda, não é a burocracia do partido que manda. Nós devemos substituir o sistema eleitoral, essa é a nossa proposta, por um sistema de listas fechadas, para que o voto, ao invés de ser no fulano, seja numa equipe. E essa equipe deve ter um status que exija aos partidos terem vida extra-eleitoral. Os partidos se reúnam fora das eleições, que discutam, que apresentem propostas, e ali vai crescendo vamos dizer, o merecimento, a fidelidade, o compromisso verdadeiro de cada uma das lideranças. Quando a população for votar, vota na lista. Bom, eu vou votar na equipe do Juca Kfouri, porque é a turma boa, é a turma que tem feito esses 4 anos fora da eleição uma proposta concreta, tem movimentado uma oposição consistente, tem sustentado de forma coerente o governo.